Olá, meus caros alunos, sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais uma das nossas resoluções comentadas. Agora aí falando de um exercício de lei de Ampère, né? Regra da mão direita, Biot-Savart, onde nós temos aí, turma, uma espira e um fio reto, tá? Vamos dar uma olhadinha então nesse exercício bem bacana aqui da faculdade lá de Minas, né? Muito bem. Um fio reto, percorrido por uma corrente I, está posicionado tangente à espira, que possui uma mesma corrente I, conforme então a figura abaixo. O fio e a espira estão no mesmo plano aqui, tá bom? Muito bem, então ó, a corrente elétrica passa por aqui, né, turminha? Tá bom? E aqui, subindo pelo fio tangenciando a espira, nós temos uma outra corrente elétrica aqui, tá? Que a gente já pode observar, daqui a pouquinho eu vou desenhar para vocês aqui, é que pela regra da mão direita, o campo aqui produzido pelo fio na espira é de descida, tá? Enquanto que o campo produzido pela corrente que vem pela espira aqui, ele é de subida. Um se contrapõe ao outro, né? Muito bem. Então, gente, ele quer o seguinte: o campo magnético produzido pela corrente da espira, ele falou que vai chamar de B, tá? Muito bem. E o campo magnético resultante, o final, hein, turma? Cuidado, não é o do fio, é o final. Ele vai chamar de X, que são devido às correntes do fio reto e da espira, quer dizer, é aquele resultado final que é o X, tá? E aí ele quer saber se o X vai ser menor, se ele vai ser igual a zero, se ele vai ser igual a duas vezes o campo produzido aí pela espira, ou se ele vai estar entre o campo produzido pela espira e duas vezes o campo produzido pela espira, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, turma. Olhando então aqui pelo desenho, pela regra da mão direita, né? O que nós temos aí, toda aí? Bom, pela regra da mão direita, turminha, a gente tem que a corrente é o polegar, tá? Então você pega o polegar direito aqui com a corrente, enlaça com os quatro dedos aqui a espira e você vai ver que o campo ele emerge, ele sobe pelo plano aqui, tá? Esse campo aqui é o que o exercício chamou de B, tá? O campo B é o campo produzido pela espira. Já no fio reto, o que, que acontece, turma? Nós vamos pegar aqui o polegar, passar ele por aqui, e nós vamos verificar que os quatro dedos apontam para baixo aqui, tá? Eles entrando na espira. Esse que eu vou chamar aqui de BF seria o campo produzido pelo fio, tá ok? Muito bem. Então, vamos lá, Todai. Bom, vamos relembrar, pessoal, das duas expressõezinhas, né? Do campo da espira e no campo do fio. Existe uma diferença entre elas, que é o π. Então, se você tem um número maior no de baixo, turma, do que no de cima, então o que a gente pode afirmar matematicamente? Que o campo da espira ele é maior do que produzido pelo campo do fio. Tá? Aliás, fica a dica aí para você, tá, pessoal? Mesmo que você tenha a mesma corrente, um campo de espira sempre ele vai ser maior do que um campo produzido pelo fio. Mas por que, Todai? Ora, turma, se você dividir isso aqui por dois raios e dividir por um número que é maior ainda, você concorda quando você aumenta o denominador aqui, turma? Vai acontecer o quê? O resultado final cada vez é menor, tá certo? Muito bem. Agora, turma, nós temos então a conclusão de que o campo produzido pela espira é maior do que o campo produzido pelo fio, mas não é isso que ele quer ainda. Então vamos lá. Quem é o x, Todai? O x, turma, segundo o exercício, o x ele é este vetor menos este vetor. É o vetor vermelho menos o vetor o quê? Verde, tá? Então, se a gente for pegar aqui o x, ele vai ser o vetor do campo da espira menos o campo do fio, ok? Maravilha. Então, turma, se o x é o campo da espira e o campo da espira é o próprio B, menos o campo do fio, então a gente pode dizer, né, turma, B menos o campo do fio aqui, ó, o campo da espira menos o campo do fio é o x, então o x ele tem que ser obrigatoriamente um número menor, né, do que o campo da espira. E por que toda? Ora, turma, é claro que se esse campo da espira aqui é um número maior, você subtraindo qualquer número aqui, tá certo? Vai dar um valor menor do que o próprio campo original, tá certo? Então, sim, o x ele é menor do que o campo da espira. Então, se você pegar, aí é fácil de comparar em vetor, fica muito mais fácil, né? Vamos fazer a soma vetorial do vermelho e do verde, pessoal. Você vai ter um vetor resultante aqui, ó, tá certo? Porque você vai ter que pegar o deslocamento do verde aqui mais ou menos até aqui e vai cancelar um com o outro. Então, esse aqui seria o vetor x, tá? Agora compara, turma, o vetor x com o vetor b. Você vai ver que o vetor b é maior do que o vetor x, que é o resultado, tá certo? O vetor produzido pela espira é maior do que o resultado da soma entre o vetor vermelho e o vetor verde,
tá bom? Espero que você tenha entendido aí. Qualquer dúvida, deixe no seu comentário aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.